Como mostrei no vídeo anterior, eu vou colocar aqui meio que um passo a passo de como foi feito este gerador manual elétrico. Aí vocês podem ver na figura o fio de cobre que eu usei, 20 AWG, e da forma de como eu enrolei as bobinas. Essas bobinas eu enrolei com 260 voltas, desculpa, ou seja, ela tem um interno de 25 milímetros e 260 espiras, e eu utilizei para esse projeto 6 bobinas. Como rotor foi utilizado 3 CDs, do qual eu rebitei esses CDs para que ele criasse uma consistência a mais, tivesse um pouco mais de rigidez. E junto a esses CDs eu colei um eixo com 2 rolamentos de 22 milímetros externo, os rolamentos. Vocês podem perceber que esse eixo ele foi colado. Utilizei uma cola tipo Araldite para fazer essa montagem do rotor. Para a fixação dos ímãs, eu utilizei 6 pedacinhos de madeira, quadrado de 20 por 20, e sua extensão tem 35 milímetros. A base do gerador ela foi fabricada a partir de uma carretilha. Hoje em dia eles vendem muito essas carretilhas para enrolar linha, para o pessoal que empina pipa, solta pipa, né? Ela é muito encontrada em casas de fogos e etc. Uma carretilha que hoje é uma carretilha convencional para estar enrolando linhas. Essa carretilha eu retirei o miolo central dela, aonde eu mostrei para vocês anteriormente, utilizando aquele eixo com os 2 rolamentos para estar fazendo o giro dos ímãs. Aqui vocês conseguem visualizar a montagem, como ficou a montagem dos sistemas entre os ímãs e as bobinas. Elas foram montadas equidistantes, ou seja, com as distâncias iguais entre elas nesse eixo de 360 graus, mantendo sempre os ímãs centralizados no interior dessas bobinas. Para chegar nesse projeto e ter as distâncias corretas, com as especificações, as distâncias entre os eixos, eu desenvolvi um desenho 3D para dar início a esses trabalhos, onde eu colhi informações das bobinas, peguei a informação do CD, as medidas, confirmei a medida de tudo, todos os materiais utilizados, e fiz um desenho 3D para que ficasse fácil a montar. Aqui vocês podem ver o projeto explodido, aonde tem uma relação de polias para que aumentasse a velocidade, a rotação do eixo central, onde está acoplado os ímãs. Essa relação ela foi feita com 2 polias, uma relação de 8 para 2, né? Uma polia de 8 polegadas para uma polia de 2 polegadas. Logo abaixo aqui temos o conjunto montado em cima da sua base, que vocês poderão explanar um pouco mais a seguir. Para a montagem do kit de lâmpadas, a chave on-off e o suporte do multímetro, eu utilizei materiais recicláveis. Como vocês podem ver, o suporte da lâmpada eu utilizei aqueles copinhos que eles usam muito em festa de criança,
para estar distribuindo alguns doces, onde eu cortei o fundo dele e colei o soquete das lâmpadas. A caixinha também é caixinha de brinquedo, cortei e fiz a instalação da chave on-off. No suporte de fixação do multímetro, eu dobrei uma cantoneira em L, transformando ela em um V, para que assim o multímetro ficasse inclinado, ou seja, tornando visível de qualquer ponto os valores obtidos nele. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como cheguei à conclusão. Não chegamos, né? Porque na verdade, apesar de ter executado a questão do trabalho, a montagem aqui em casa, tivemos a colaboração de outros representantes do grupo também, para que chegássemos aos resultados finais. Bom, primeiro, passamos a entender o gerador, como ele funciona, a partir do momento que entendemos a lei de Faraday. Faraday, ele observou que ao aproximar um ímã de um condutor, no caso o cobre, ele gerava uma diferença de potência. Ele obtinha variações de valores em um multímetro. Sendo assim, Lenz veio mais à frente e mostrou para nós, segundo a lei de Lenz, que isso ocorre quando acontece o alinhamento do campo magnético do ímã com o campo magnético da bobina. Que no caso, o campo magnético da bobina, ele estaria aqui, ó. Desta maneira. A hora que ocorre o alinhamento do campo magnético da bobina com o campo magnético do ímã, é onde gera uma tensão. E essa tensão, ela dispara, percorre pelo condutor, no caso o cobre, dando sentido à corrente. Ora anti-horário, ora horário. Segundo Lenz, ao montar uma bobina e aproximar um ímã, essas linhas de campo magnético, ela acaba transformando a bobina também como, digamos, num outro ímã, onde ele terá o lado norte e o seu lado sul. Lenz diz também que essa corrente, ela só é possível devido à força de repulsão entre o polo norte do ímã com o polo norte da bobina. Tanto que tem um site chamado Pente Colorado, onde ele mostra uma animação que ela explana um pouco mais a respeito, onde você vai perceber que ao aproximar o polo norte do ímã com o polo norte da bobina, você gera essa tensão, onde essa tensão ela se espalha e percorre as espiras da bobina, gerando uma corrente induzida, ok? Partindo desse ponto, para a realização do nosso trabalho, fomos atrás da montagem, com licença um pouquinho, fomos atrás da montagem das bobinas. Por quê? No primeiro ensaio realizado, utilizamos
uma ligação em série. Só que essa ligação em série das bobinas, ela gerou uma corrente, ela acendeu um LED, porém, os valores que obtivemos com essa ligação em série geravam uma corrente muito baixa. Por que acontece isso? O fato dela estar ligada em série, essas bobinas, elas ao invés de somar valores, ela acumula uma energia aqui, acumula uma energia na segunda, acumula uma energia na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. Isso com a ligação em paralelo. Na em série você tem uma sequência de corrente e ao invés de ter uma somatória, você tem uma somatória total e uma divisão pela quantidade de bobinas que você tem no seu projeto. Não sei se deu para ficar claro. Percebi isso ao fazer as tentativas, os testes, e um professor meu me passou essa informação. Caso tenham dúvidas ou não tenha ficado claro, eu indico eu aprofundar um pouco mais, dar uma verificada no assunto, porque para mim, eu entendi, fica claro para mim, porém eu não sei se eu consigo passar de fato o que é necessário. Como foi feita a ligação das nossas bobinas? Nesse projeto, no final, fizemos a ligação dessas bobinas em paralelo. A ligação da bobina em paralelo, ela ocorre que a soma dessas correntes geradas em cada bobina, eu utilizo a soma da primeira, a soma da segunda, a soma da terceira, a soma da quarta, quinta e sexta bobina. E isso aumenta a minha voltagem, aumenta meu potencial no final. Ao invés de eu ter uma somatória e depois, na hora de estar acendendo essa minha lâmpada aqui, eu ter uma divisão em bobinas, uma ligação em série, em paralelo eu tenho a possibilidade, ela me possibilita essa soma, a ligação em paralelo. Assim foi feito. O início da primeira bobina, eu mantenho solta no meu dispositivo para que eu possa acoplar uma lâmpada nela. Pego o final da minha primeira bobina com o final da segunda, o início da segunda bobina com o início da terceira, e assim sucessivamente, até que o início da minha sexta bobina sobrem também, para que eu possa fazer a ligação do meu dispositivo, no caso, uma lâmpada. O que mais que eu posso mostrar para vocês? Como falei anteriormente, confeccionamos 6 bobinas, com 260 espiras cada, aonde elas foram colocadas equidistantes em uma carretilha. E para aumentar esse giro, percebemos também que se você deixasse um eixo direto ali, o máximo de rotação que a gente conseguiu alcançar foi 136 rotações por minuto. Ou seja, dá para acender a lâmpada? Dá. Porém, sabemos que a minha corrente, ela está ligada ao meu fluxo magnético. E esse fluxo magnético, eu só consigo aumentar ele quando eu aumento a velocidade de rotação do meu eixo, onde está acoplado os ímãs. Porque eu aumento a velocidade dos ímãs, girando em torno das bobinas. Esse aumento de velocidade, eu encurto o espaço de tempo que ela vai, digamos que ela vai estar zero. Ou seja, o intervalo de uma bobina para outra, intervalo T de uma bobina para outra, com o aumento da velocidade, ele vai tendendo a zero. Ele vai ficando menor. E com isso, fizemos o quê?
fizemos a montagem de uma relação de polias, utilizando uma polia de 8 polegadas e uma polia de 2 polegadas. Aqui eu coloquei a forma, não sei se dá para ver direitinho, mas aqui eu coloquei a forma utilizada para esse tipo de relação, onde você consegue descobrir com os valores iniciais, o dado de entrada, quantas voltas eu consigo dar em 1 minuto, 136. Realizando esses cálculos, conseguimos chegar a 544 RPMs por minuto. Ou seja, a hora que eu mostrar o dispositivo para vocês, vocês vão perceber que a intensidade da lâmpada ela é muito maior do que se eu estivesse utilizando um 136 RPMs. A partir desse ponto, a gente pode concluir que quanto mais eu aumentar minha velocidade, maior for a minha variação do fluxo, maior será a minha corrente. Ou seja, aumentando minha corrente, eu aumento o meu potencial. Isso não pelo fato só de estar aumentando a rotação, aumentando o fluxo magnético. Isso vai ocorrer se eu aumentar o meu número de espiras no meu dispositivo, se eu aumentar o meu número de bobinas, se eu aumentar os meus ímãs e as disposições dos mesmos. Os ímãs, eles foram ligados todos, cada bobina, dessas 6 bobinas, eles foram ligados norte, sul, norte, sul, e assim sucessivamente. Essa ligação foi feita para que ocorra uma variação maior. Fiz um teste com todos os ímãs voltados para o norte, a corrente gerada é muito baixa. Isso se deve ao quê? Eu não tenho uma variação. Lembra lá no começo, quando eu falo de variação aqui, o que vai gerar o campo magnético nada mais é do que o alinhamento do meu ímã junto com a minha bobina. Esse movimento central aqui, ó, que vai estar gerando essa corrente. Não adianta eu montar todo o meu dispositivo e deixar meus ímãs montados de forma que ele não fique centralizado na bobina. Vou gerar corrente? Vou gerar corrente. Só que, às vezes, um valor baixo, onde eu vou investir mais em cobre, talvez, aumentar o número de bobinas, e não vou alterar o resultado. Quando que, na verdade, se eu até reduzir a quantidade de espiras, porém mantê-los todos alinhados, os meus ímãs com as minhas bobinas, eu posso ter uma diferença de corrente, um aumento muito mais expressivo. Bom, a princípio, a maneira de qual chegamos no nosso dispositivo final é basicamente isso. Não sou um entendedor do assunto, estou pegando um pouco do gancho agora, sou um estudante de engenharia de produção, porém gosto desses desafios, e esse foi um que foi dado para nós, e graças a Deus foi bem realizado, tivemos um resultado satisfatório, fomos bem sucedidos graças a algumas pesquisas e alguns estudos e algumas informações de alguns colegas também da internet. Então eu tomei a liberdade de vir aqui e colocar para vocês as dificuldades que tivemos e a conclusão na qual chegamos. Sendo assim, o que concluí é que Faraday já dizia, o simples fato de eu ter um ímã próximo a uma bobina não quer dizer que isso vai me gerar uma corrente. Eu posso ter uma oscilação. Se eu estiver utilizando o multímetro, eu vou perceber uma oscilação. Porém, se ela estiver parada, estática, essa oscilação será tão pouca que não vai gerar corrente. Para que isso ocorra, é necessário um fluxo magnético. É necessário que ocorra um movimento
seja ele mecânico, eólico, seja ele por manivela, seja ele por acionamento no pedal, eu preciso dessa movimentação. E assim, este é um princípio para gerador elétrico que é utilizado para todos os outros geradores, porém com proporções muito maiores, ok? Obrigado a todos. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso projeto final. Espero que vocês gostem. Caso tenha alguma dúvida, a gente puder estar ajudando, fiquem à vontade em perguntar, mandar mensagens, mandar e-mail, que se estiver ao meu alcance eu vou estar informando para vocês as minhas dificuldades e os pontos principais desse trabalho, ok? Muito obrigado e boa noite a todos. Fiquem agora com o dispositivo. Com licença. Aqui está o nosso dispositivo, como eu vinha comentado para vocês. Vocês podem perceber, com relação às imagens postadas no início do vídeo, ele está bem próximo do projeto inicial, do pré-projeto. Aqui eu tenho acionamento com manivela, uma relação de bobinas de 8 polegadas para 2 polegadas. Internamente é possível ver a montagem dos CDs com os ímãs. Os ímãs sempre centralizados com as bobinas, tá? Vocês vão perceber também que neste projeto, ao invés de estar utilizando uma correia convencional, estou utilizando uma borracha. Porque eu fui trabalhar utilizando a correia e devido ao fato dela ser rígida, eu fiquei com medo de danificar o centro de rotação do meu eixo, porque ele é de plástico e ela estava forçando um pouco. Aqui eu coloquei uma manivela para estar acionando essa relação. Vocês vão perceber, só movimentando levemente aqui, que a luz ela já parte para acender. Isso numa rotação baixa, mas ela já tem uma oscilação. Feito isso, eu fiz a ligação das bobinas em paralelo, como eu mostrei para vocês. Deixei aqui marcado um gerador elétrico composto por 6 bobinas de cobre com 260 espiras e 6 ímãs de neodímio, com a ligação em paralelo. Desses cabos que eu deixei, conforme eu mostrei na apresentação, na lousa, os cabos eles estão ligados ali. Separei ele com os 2 jacarezinhos, um preto e um vermelho, certo? Esqueci de falar também que a corrente que esse tipo de gerador fornece é uma corrente alternada, ela não é contínua. Para que ela fosse contínua, seria necessário um retificador, para que os elétrons e os prótons sejam divididos em positivo e negativo. Aqui ela tem um fluxo ondulatório, na verdade, né? Uma senoide. Aqui uma chave on-off, coloquei também. Fiz a instalação do multímetro, a gente está vendo a medição da variação da voltagem. Aqui eu coloquei 2 condições, lâmpada de 6 volts e lâmpada de 1,5 V, ok? Fiz um suportinho para pôr uma lâmpada aqui, porque se eu girar para acender a lâmpada de 1,5 V, eu não preciso muitos giros. Vou tirar essa de 6 aqui. Eu não preciso de muitos giros para ter uma força nela, ó. Dá para ver a claridade dela bem. E o multímetro marcando lá 1,5, 1,2, 1,3 volts. Se eu forçar mais, ela aumenta a sua capacidade, porém eu vou queimar a lâmpada. Agora, trabalhando em potência máxima de giro,
a gente vai obter esses resultados aqui, ó. Vamos lá. Vocês percebem que chego a 5, 6 volts e a luz ela vai aumentando a sua intensidade. 6.4, 6.3 e por aí vai. Se que eu tô sozinho aqui é ruim. Vou ver se daqui a gente consegue captar alguma coisa que vai ficar melhor até para vocês visualizarem o quanto dá para chegar. 7, 8. Não vou forçar muito, senão eu vou acabar queimando essa lâmpada de 6 volts, ok? Bom, espero ter colaborado com todos. Não ficou uma obra-prima, mas ficou funcional. Deu para aprender um pouco o porquê que ocorre isso. Um novo aprendizado para todos nós, e caso possa vir ajudar a outras pessoas, estou à disposição, ok? Muito obrigado, boa noite a todos novamente, e vou deixar vocês agora visualizando um pouco do funcionamento desse gerador. Tchau, tchau, obrigado. Trabalho de engenharia de produção, 15